Éder, que tipo de análise deve ser realizada, análise da água? Na portaria, na 888, que a gente já comentou aqui, né, de 2021, a gente tem análises microbiológicas e as análises físico-químicas. Então, são basicamente essas duas análises. Hoje, para consumo de água, a microbiologia ela está ali entre coliformes totais, né, e a Escherichia coli, que a exigência é a ausência desses dois grupos de bactérias. Sim. Tá? E qual é a frequência dessa análise? A frequência, ou das análises, né? Assim, essa portaria, né, ela é feita para as concessões, tá, de água, e a frequência e a quantidade vai de acordo com a população. A gente já até falou sobre o uso alternativo coletivo, o condomínio ele passa a ser essa concessão, faz o tratamento e distribui para aquela população, tá? Então, de acordo com a população, se eu não me engano, até 1.000 habitantes, são 2 análises microbiológicas mensais, tá? E a análise físico-química semestral. Isso no caso de poço, né? Só para deixar isso no caso claro. de poço. Sim. E o uso alternativo coletivo. Sim. Poço ou água subterrânea não, a gente fala superficial. Isso. Agora, por exemplo, se eu tiver uma padaria, se eu tiver um supermercado e o meu abastecimento for 100% da concessionária, eu continuo fazendo minhas análises a cada 6 meses, como era antes da revisão. Agora, voltando para o poço, a gente estava comentando, não há uma fiscalização. Não há uma fiscalização sobre isso, né? Efetiva para condomínios, não. Você imagina em uma cidade como Fortaleza, por exemplo, né, o número de empreendimentos que tem na área, principalmente de alimentos, né? Sim. Então, e o número de fiscais que tem para atuar na cidade, então existe uma prioridade, né, para quem manipula alimentos, por exemplo. Então, dificilmente você vai ter uma fiscalização aí efetiva num condomínio. Mas não tira de nenhuma maneira a obrigação do síndico, né, de ter isso, porque é uma obrigação você ter essas análises, né? E o histórico para trás, Ed. Hoje quem faz essa fiscalização são os próprios moradores. Eles precisam exigir que a água seja própria para consumo humano, de acordo com o que está na portaria. Tá? Então isso é uma exigência que ela precisa partir dos moradores. E aí, como o síndico é responsável, né, e a gente sabe que o síndico ele responde civil e criminalmente. O morador, se ele não estiver recebendo, né, dentro do seu apartamento aquela água com procedência, com tratamento, com acompanhamento, ele pode tomar as providências cabíveis. Sim. Mas você imagina aí, né, Fábio, um síndico, por exemplo, né, é um risco muito grande, ele como gestor, não ter uma comprovação de um tratamento de água, por exemplo. Sim. Né? Você imagina um condomínio como o que eu moro, são 430 unidades. É praticamente um bairro, né? Então ali você tem gente de toda a natureza. Mas o síndico mais não é vereador, quase um vereador. Agora sim, falando sobre histórico, eu gosto muito de falar, eu posso não ser fiscalizado. Ou em algum momento que eu passar por uma fiscalização, eu tenho todo o histórico aqui. Olha, eu sempre faço isso aqui, tá aqui tudo a legalidade. Porque é uma coisa que eu tenho que ter e não precisar, e quando eu precisar eu vou ter. Está respaldado, né? Porque eu, síndico, respondo civil criminalmente. E não só por responder, porque eu tenho que cuidar das pessoas. O síndico tem a obrigação de fazer isso. Exatamente, vai muito além disso, é o que a gente Sim. estava falando, é uma questão de saúde pública, né? Sim. Então, é indiscutível isso daí. E hoje, né, a gente já tinha comentado sobre o ambiente de cliente, o histórico está 100% na nossa plataforma. Desde 2014 a gente tem arquivos guardados e são arquivos praticamente quase vitalícios, não tem validade. Eles estão com a gente desde 2014, está lá, todos os laudos, todos os clientes, todos os condomínios que a gente tem lá, tem todo o histórico no sistema da gente. Aí, você síndico, faz acompanhamento, tratamento, tudo bem direitinho, joga todo mês pro pessoal, todas as análises de vocês. Ninguém vai reclamar de valor com isso, porque é qualidade da água. E todo mundo quer ter uma água potável, uma água boa, né? Então esquece isso de, não vamos pagar, tem muita essa, né? Faz aí a consultoria com eles, fecha com a Egitel, faz acompanhamento, joga todo mês lá pro pessoal, joga no grupo, enfim, o que seja, né, pelo e-mail, que eu tenho certeza que você não vai ser
mal visto, e sim com bons olhos pelos moradores ali. E cuida da gente, cuida da nossa água, cuida da gente, né? Eu tenho muito isso comigo, sabe, Fábio? Sim, eu acho que você, na vida assim mesmo, né? No cotidiano, eu acho que você deve procurar os profissionais para aquilo que você está precisando. Ah, eu vou construir, procura um engenheiro, procura um arquiteto. Né? Ah, eu estou precisando cuidar aqui do tratamento da água do condomínio, então procure uma empresa especializada, um profissional capacitado. Então eu acho que isso acho que cada profissional atuando na sua área, né, com responsabilidade, e eu acho que é um serviço bem pago. Sim, sabe? Você falou engenheiro, eu posso não reformar agora o parquinho ou a grama, mas a água eu tenho que cuidar pro resto da minha vida. Ele que eu vou nascer e vou morrer, mas eu tenho que cuidar da água, sempre, coletivo. E é um tratamento contínuo, né? Sim. Até o Hélio já tinha falado isso antes. E tem muita gente que acha que faz, já dosei ali uma quantidade de cloro, já fiz tratamento. Botei um filtro. E o cara bota o filtro assim, acha que vai resolver. Eu fui no condomínio que tinha um filtrozinho de areia assim, e aí acabou, um filtrozinho de piscina. Porque esse aqui é o tratamento da água. Aí o cloro não é só isso aí mesmo. Bom. Fábio, interessante tu falar nisso, porque o que acontece? A gente vai puxando, né? Não, é porque a gente se depara com tanta coisa. O que acontece? A gente vê muito filtros instalados, né? O que a legislação fala é que uma água subterrânea, que é a nossa realidade aqui, né? Muita gente usa água de poço. O tratamento que é necessário fazer, eles falam, pelo menos o tratamento de desinfecção. E filtro não tem isso, não tem essa função. Né? Então a água subterrânea, naturalmente, ela já é uma água filtrada, né? Tanto que só é exigida a filtração simples quando é um manancial superficial, uma lagoa, né? Um rio. Eu tô rindo aqui, Adilene, porque essa semana eu escutei uma muito interessante. Tinha um filtro antes, né, do poço, e dentro da cisterna botaram umas pedras assim, botaram umas pedras, umas rochazinhas, tá? Muito mesmo, né? Disse, não, o nosso tratamento é esse daí, e tá certo. Então ficou por isso. Tem um filtrozinho de piscina e umas pedras dentro da cisterna. E aí a bomba puxa lá com a válvula e manda pra lá. Essa daí eu ainda não vi, não. A gente vê muita coisa. Eu só não posso dizer o nome, mas que eu vi. Eu botei muita coisa, né? Porque isso aí acaba... Isso aí, assim, a gente trabalha com limpeza de reservatório, eu nunca ouvi, não. Mas isso forma um meio de suporte para bactéria fazer colônia. Então, é triste. Eu não queria morar lá, sabe? É muito triste, mas acontece. São mitos e verdades, mas essa é uma verdade que eu fiquei... E às vezes acontece, assim, de você colocar um filtro de polipropileno, enfim, você coloca aquele filtro e ele vai fazer ali uma retenção de partículas, né? E se você não fizer a troca de acordo com o fabricante está mandando, ele fica tão sobrecarregado, saturado, Sim. que ele não vai mais filtrar. Ele tem a capacidade maior de contaminar do que de tratar. Do que de filtrar. É porque tem que mudar aquela areia e tem gente que quando... cada 3 meses eu vou pegar ali no mar ali, a gente que areia, né? Pedra. Um filtro de areia, né? Não, a gente troca areia ali no mar, areia é tudo igual. Areia.